Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fim da farra. Flávio Dino proíbe a aposentadoria compulsória como punição para magistrados condenados. Delação Master vem aí? Advogados de Vorcaro relatam que banqueiro deve mirar políticos e poupar o Supremo Tribunal Federal. E agora, Trump, Estreito de Hormuz vira problema global e presidente dos Estados Unidos faz apelo a aliados europeus e até a China por ajuda contra o Irã. Cuba no escuro. País vive apagão generalizado e 11 milhões de pessoas são impactadas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta segunda-feira, dia 16 de março de 2026, aquela ressaca pós-Oscar, né, Chico? Uma ressaquinha pós-Oscar. Agora, Pernambuco tentando invadir a Noruega urgentemente. É isso. Acho que é a única resposta. Fazer uma batalha dos Guararapes, atrás da outra. Contra a Noruega, porque, pelo amor de Deus, né, cara? Tinha que dar o agente na parada. Não tem nem competição. Com todo respeito ao filme norueguês, mas, pô, aquilo é um sub-Bergman, aquilo não vale... Aliás, não vale 5 minutos do Agente Secreto. Foi o único da lista dos filmes do Oscar que eu não assisti. Agora eu já estou considerando até deixar de lado, porque eu fiquei magoadíssima. É um filme razoável, mas sabe aquele filme que não marca? Daqui a 2 anos ninguém lembra mais? Porque é um filme muito comum. Bom filme, mas muito comum. O Agente diz muito. É um marco. Pelo amor de Deus. Mas vamos seguir. Pernambuco invade a Noruega. É isso aí. A gente não vai se dar por derrotado, não. Não. Aqui, a nossa torcida, temos lado... Nordeste não deixa barato. Isso aí. A vingança será maligna. Bom, vamos entrar no nosso noticiário político, apesar de que eu, desde ontem, assim, só consigo falar sobre o Oscar, né? A gente realmente está muito embalado. De qualquer maneira, fez bonito, né? É lindo essa projeção que está tendo o cinema nacional no mundo inteiro e tal. Mas eu lembrei também do Ariano Suassuna. Vocês se metem a mandar filme pro Oscar, pô. Não sabe o que é o império. Ele diria, meu professor Suassuna diria isso. Mas isso. Vida que segue. E seguimos fazendo história, né, Chico? Começamos no ano passado, não no ano passado, começamos há muitos anos, mas da nossa história recente, né, um marco importante. Sim. O filme que, enfim... com a Fernanda Montenegro, enfim, ela já abre um caminho muito importante para o Agente Secreto. Exatamente, tivemos Oscar no ano passado e ganhamos Cannes, que é, festival, assim... Fernanda Montenegro não, gente. A filha da Fernanda Sempre penso na Fernanda Torres. Falando de Fernanda Torres, claro, Fernandinha. Mas são 70 prêmios que vem nas malas, o maior excesso de bagagem do universo o Agente Secreto traz para o Recife agora. Então, não é mole, não é moleza, não. Fez história. É isso mesmo. Fizemos história, abrimos caminho com Ainda Estou Aqui e seguimos abrindo caminho com o Agente Secreto para os próximos anos que vem por aí, com o nosso cinema nacional, né? Colocando próximo ano tem mais. Tem mais. Seguimos aqui falando de política, então, que também é um cenário importante que a gente traz aqui. A gente também gosta. Chico, a gente também gosta. E olha, é mais uma do Flávio Dino, viu? Do ministro do STF. Essa eu gostei. Que decidiu foi assinada hoje essa liminar, acabar com a aposentadoria compulsória como punição a magistrados condenados administrativamente por irregularidades no exercício do cargo. O Flávio Dino diz que infrações graves cometidas pelos magistrados devem ser punidas com a perda de cargo, né? Não com o afastamento remunerado dessa função.
Decisão dessa segunda-feira em que o ministro lembra que desde 2019, com a reforma da Previdência, a aposentadoria compulsória como punição não tem mais respaldo constitucional. Só que mesmo assim, mesmo não tendo esse respaldo, as instituições de justiça continuaram concedendo a aposentadoria compulsória como pena para condutas graves. Tem uma apuração aqui do CNJ, né, um levantamento de que em 20 anos, 126 magistrados foram punidos entre aspas, né, com a aposentadoria compulsória. E o Dino, Chico, tomou essa decisão numa ação aberta por um magistrado que foi punido com essa aposentadoria compulsória pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Entre as irregularidades estavam a liberação de bens bloqueados, sem parecer do Ministério Público, e demora deliberada em processos para beneficiar policiais militares milicianos. É disso que a gente está falando aqui, foi o caso... mas podemos citar muitos outros aqui. Outro dia a gente falava, né, Chico, sobre casos de abuso sexual em que eles são punidos, com muitas aspas, com essa aposentadoria compulsória. Só para fechar a contextualização, decisão que é monocrática, e deve ser analisada ainda pelo próprio Supremo. Eles vão decidir se eles vão manter ou não. Ainda não tem data, não tem prazo para isso acontecer. Mas já tivemos um posicionamento ali de uma sinalização do Edson Fachin, que é presidente do Supremo. Vamos assistir o trecho da fala? Por favor, o homem do Código de Ética, vamos ver. Na verdade, a gente traz daqui a pouquinho essa fala do Edson Fachin, mas só para adiantar, né, para não deixar o pessoal sem ter ideia do que ele estava falando, mas ele disse que os magistrados têm que manter um comportamento irrepreensível na vida pública e na vida privada. Acho que vai na linha do que já decidiu Flávio Dino. Ele fala em Brasília, né, durante uma palestra, então já está refletindo isso. Importantíssimo, está certo. O Fachin está 1000 vezes certo, correto. O Flávio Dino, em mais uma decisão histórica do próprio Flávio Dino. É o mesmo Flávio Dino que tenta segurar a imoralidade das emendas do orçamento secreto, é o mesmo Flávio Dino que corre para pegar os fura-tetos, funcionários da Justiça, juízes, desembargadores que estavam ganhando 100 mil, 200 mil, 400 mil, quando o teto do funcionalismo é 46 mil, que é o que ganha um ministro do Supremo. Então, é esse ministro que tem feito tudo para moralizar essa bagaça aí. Não pode cobrar do Flávio Dino que ele não tem corrido com todo o esforço do mundo para tentar moralizar minimamente. E eu lembro, essa decisão me fez lembrar o advogado Valber Agra, nosso colaborador aqui. Veio aqui na semana passada. Um certo dia, eu, com a minha ingenuidade, eu perguntei, mas, doutor Valber, para que código de ética se já temos punições, já temos um código de magistrados? Uhum. Aí ele olhou assim, refletiu e, como um bom homem da Paraíba, estudado no Recife, ele vai e diz, código de magistrados? Um código que permite que juízes, quando, em vez de ser punido, ganham prêmio de aposentadoria financiada por a gente. Então, naquele dia que o Valber, doutor Valber, diz isso, opa, realmente precisamos de código de ética. Vamos chamar a Manuela Borges, acho que com essa a gente já pode abrir espaço para ela, que também muito boa essa lembrança da fala do Dr. Valber Agra, que, aliás, esteve aqui com a gente em entrevista na semana passada. Manu, boa tarde, bom ter você aqui. Olá, Gabi, muito boa tarde, tudo bom, Chico? Ótima tarde para todo mundo que está aqui ao vivo com a gente no N2. Boa, Manu. Bom tê-la aqui mais uma vez. Já te passando a palavra sobre essa decisão do ministro Flávio Dino, que, na verdade, deixa um mal-estar com muitos magistrados ali. Não é exatamente fácil você tomar uma decisão que desagrada parte dos seus colegas, né? Achei muito corajosa esse enfrentamento mais um enfrentamento do ministro Flávio Dino.
Realmente. Desde quando o ministro ele era senador da República, lá em 2024, ele chegou a propor uma PEC, uma emenda à Constituição, justamente para acabar com esse prêmio, né? Essa aposentadoria compulsória, que é algo que realmente revolta a população, ver que a punição máxima é o magistrado ir para casa e continuar recebendo seus vencimentos, ir para a praia, tomar uma cervejinha, ficar curtindo lá e recebendo ali seus vencimentos proporcionais. Essa PEC não avançou e agora ele, como ministro do Supremo, de forma monocrática, como vocês já adiantaram, deu essa decisão interpretando o que diz a reforma da Previdência, né? Essa emenda 103 que acaba com a possibilidade de utilizar a aposentadoria como uma forma de sanção. E ele diz isso na sua decisão, que a aposentadoria é para garantir o direito previdenciário e não uma forma de promover qualquer tipo de sanção aí aos magistrados. E aí eu entrei em contato com o CNJ para saber se serão revistos e revisadas essas punições aos 126 magistrados que foram aposentados de forma obrigatória, compulsória. Eles disseram que o CNJ ainda não foi notificado. Então é preciso chegar lá essa decisão para entender de que forma isso vai se dar e se realmente esses 126 magistrados condenados, ou seja, ou melhor dizendo, premiados com essa aposentadoria compulsória, terão essas penas, entre aspas, revistas, Gabi. O correto seria isso, né, Gabi? Que valesse já para essa turma toda aí que está no bem bom, em vez de ser punido, está no bem bom de uma aposentadoria, né? Eu não sei se a decisão permitiria ter efeito retroativo, isso eu tenho dúvida imensa, mas o justo seria isso, né, Manu? Com certeza. Agora, na decisão do ministro Dino, ele fala revisar desde a origem, né? Tá, desde boa, a origem seria boa. o quê? Então, a gente tem que esperar para ver como é que o CNJ vai avaliar, né? O presidente do CNJ é o presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, que falou em autorregulação, em parcialidade, falou em limites, em separação do poder, disse que o Supremo não pode tudo e que conferir poder demais à Suprema Corte para corrigir erros do Legislativo ou do Executivo causa ali um desequilíbrio institucional. Ele também falou em humildade institucional e é uma forma de autorregulação acabar com essa mordomia, né, Chico e Gabi? Sim. É uma forma de cortar na própria carne. Sim. Só para fechar esse assunto, quero trazer uma lembrança. Sempre bom a gente voltar a esses assuntos, né? Tem um desembargador que está afastado lá do TJ de Minas, que é o Magid Lawar. Vocês vão se lembrar bem dessa história, porque falamos muito sobre esse caso aqui, que foi o caso em que, num primeiro momento, ele, como relator dessa história, permitiu que um homem de 35 anos cometesse, a palavra é essa, um estupro de vulnerável, porque é o que diz a lei, não eu, né? Contra uma menina de 12, e no fim das contas ele foi afastado para ser investigado. Mas qual que seria a punição no final das contas, né? A punição máxima para um desembargador como ele? Provavelmente, justamente, a aposentadoria compulsória. Então, de repente, pode até chegar, se a gente tiver, né, Manu, a concordância ali dos demais ministros do STF, pode até chegar a um caso como esse. E é sempre importante também continuar acompanhando, porque depois a história parece, né, que vai ficando morna e a imprensa deixa de cobrir, a gente nem fica sabendo o que acontece com esses acusados, né? No caso, um magistrado. Esse caso aí é imoral. Escandaloso, né? Escandaloso, imoral. Deveria valer principalmente para casos como esse, né? E eu acho que chegou a hora, né? E acho que o Flávio Dino tem tido essa coragem, esse enfrentamento, de acabar com essa casta. Eu acho que nem nos sonhos indianos mais loucos de castas e marajás, você tem isso que tem na Justiça do Brasil. O cara pode ganhar 400 mil, 500 mil, com todos aqueles benefícios acumulados. Não dá.
Isso também vem na esteira de regular esses super salários, né? Que foi criada uma comissão dentro do Supremo Tribunal Federal para limitar esses super salários e entender de que forma isso pode ser regularizado, regulamentado, esses penduricalhos. Mas o fato é que hoje um juiz, um magistrado condenado até por um assassinato, venda de sentença, corrupção, ele recebe essa punição máxima administrativamente de se aposentar. Claro, criminalmente, na esfera criminal, o processo continua correndo, mas ele não perde esses benefícios nem se ele for condenado. Então, para ele perder essa aposentadoria compulsória, o processo teria que ser julgado em outra instância, um outro processo, e agora o ministro Dino diz o quê? Que determinada essa punição pelo CNJ de perda de cargo, né? Isso seria enviado para a AGU, a Advocacia Geral da União, que iria notificar o Supremo Tribunal Federal, e aí sim os ministros iriam julgar esse magistrado para a perda do mandato. Do mandato não, do cargo, perdão. Perfeito, Manu. Eu quero trazer um outro assunto aqui. Lógico que vamos falar do Banco Master, né, do caso Master. Os advogados que acompanham esse caso relataram à CNN que a ideia inicial do Daniel Vorcaro para uma delação premiada é mirar políticos e acabar poupando o STF, apuração que é do Caio Junqueira. Então, um dos motivos seria uma forma de conseguir uma validação da Procuradoria-Geral da República para uma delação. Existe a leitura de que o PGR dificilmente aceitaria uma delação que atingisse o Supremo nesse momento. O novo advogado do Vorcaro, que é o José Luiz de Oliveira Lima, deve encontrar o Vorcaro nessa semana para começar, de fato, essas tratativas da delação. E a aposta é que ele, além de políticos, aborde também na delação crimes financeiros, porque o José Luiz de Oliveira Lima, ele defende também outro alvo das investigações, o João Carlos Mansur, que fundou a liquidada REAG, né, que é parceira do Master em diversas negociações. Então, a gente tem levantado muito esse questionamento aqui, né, Manu e Chico também, sobre uma possível delação do Vorcaro. Será que vai mesmo? Quem é que ele delataria? Mas parece que está avançando essa história, Chico. Eu não sei o que ele ganharia tanto com isso. Porque esses crimes que ele cometeu no Brasil costumam ser dar em pouca pena, cumpre 2/3, já está fora com toda essa fortuna dele. Se ele parte para a delação, ele compromete um pouco as alianças que fez com os Ciro Nogueiras da vida, com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Eu não vejo vantagem, olhando do ponto de vista dele, claro, né? Para ele. Eu acho que o estrago com ministros do Supremo ele já fez. Que é quando você tem aquelas negociatas com o Toffoli, ali você já desmoraliza muito o Toffoli. Quando a imprensa descobre e noticia a defesa sendo feita pela mulher do Alexandre de Moraes, de certa forma também já causou um estrago. Por conta do valor. Eu não sei se tem, e qualquer delação que envolva o STF, o advogado dele já dá a real agora, né? Dificilmente a Procuradoria-Geral da República vai dar um ok, vai dar pode seguir, vai dar um libera geral. Vai ser difícil. Ano de eleição, aí ele vai escolher o quê? Vai ter uma orientação para vamos nos meus amigos ou eu vou inventar umas coisas? Porque delação também sempre tem uma cota de ficção, porque tem, na Lava Jato, por exemplo, uma delação que não envolvesse, pelo menos citar o nome do Lula, não valia nada. Você não ganhava muita coisa. Para você ganhar realmente uma recompensa, você tinha que citar o Lula, você tinha que citar políticos do PT. Então, que vai ter uma orientação? Vai ser meio Lava Jato 2? Qual vai ser o modelo dessa delação? Tudo isso é importante a gente saber nessa hora. Essa pergunta é importante, né, Manu? Com certeza. Agora, uma delação premiada, ela precisa trazer fatos novos. Isso. Não sei se essa delação pode ser tão seletiva como se ventila aí nos corredores. Não vamos envolver ministros do Supremo, vamos focar nos políticos. Mesmo porque a própria Polícia Federal já tem um arcabouço probatório
muito grande que não dá para livrar alguns que estão ali nas conversas, nas ligações dessa delação premiada. Então, lá atrás, quando teve essa terceira operação Compliance Zero, foi ventilada essa possibilidade de Vorcaro e até o Zettel fazer uma delação premiada, na tentativa de se livrar do presídio fechado, né? Da cadeia. Vorcaro, que está aqui em Brasília, numa prisão de segurança máxima, numa cela de 9 metros quadrados, uma sala ali de adaptação, logo mais ele vai ser transferido para uma cela ainda menor, de 6 metros quadrados. Ele que sempre viveu no maior luxo, na maior luxúria, e agora se vendo ali, né, num confinamento, só que isso era para tentar influenciar nos votos dos ministros para que pudessem reverter a decisão do ministro André Mendonça, que é o relator do caso. A gente viu que na sexta-feira passada, 3 ministros já votaram junto com André Mendonça, falta agora só o voto de Gilmar Mendes, então já tem 3 votos favoráveis para manter Vorcaro nessa prisão preventiva. Agora, além de Vorcaro, também tem o Augusto Lima, tem o Zettel. Será que algum vai sair na frente aí para buscar fazer essa delação premiada, buscar aí uma prisão domiciliar? Não sei. Assim que... tudo... Pode concluir, Manu, desculpa. Não, uma caixa de Pandora, né? Que a gente espera ser aberta aí a qualquer momento. Com certeza. A gente falava, né, Chico, quando teve essa última operação, sobre o sicário, né? Sobre eventualmente uma delação do sicário. Não deu nem tempo. Ele morreu na prisão mesmo, poucas horas depois. Que é um caso que a gente esquece um pouco, o noticiário esquece, mas temos um homem morto. Um cara que era... Isso é muito importante. O braço armado, era o cara também que fazia investigações de internet, ele era meio um araponga ali, né? Era o executor também, né, das decisões do Vorcaro. Era um executor. Então, é um personagem importantíssimo nessa história que teria tirado a própria vida. Um enredo que lembra um pouco alguns filmes da máfia, que quando alguns mafiosos são presos, eles tiram a vida porque haviam combinado com a própria direção da máfia que ou seria isso, ou mandariam matar a família deles. Isso estou baseado apenas nos enredos, talvez influenciado ainda pelo Oscar. Eu estou voltando ao cinema da máfia, viu, Manu e Gabi? Às vezes até desafia a máfia, o roteiro desse caso aqui no Brasil, né, Esse Chico? desafia a própria a ideia de cinema de máfia, né? Mas esse personagem já foi para o saco, né? E ele poderia delatar. O Zettel também pode delatar, porque o Zettel pode delatar, inclusive, o próprio Vorcaro. Isso. Como ele é inferior. Então, quanto mais embaixo a delação, se você pega 2 camadas abaixo do Vorcaro, é mais interessante para a justiça, porque são pessoas que podem delatar a cadeia inteira, inclusive o próprio Vorcaro. Exato, que esse seria o líder, né? O Vorcaro vai dele para cima. Embora a delação signifique se auto-incriminar um pouco, ele só vai dali por diante. Mas aí eu pergunto, será que o Vorcaro vai ter coragem de tocar num assunto que é tabu no Brasil? É tabu em qualquer emissora de TV, em qualquer portal da mídia mais tradicional, que é o Roberto Campos Neto. É sob a direção de Roberto Campos Neto, no Banco Central, que o Master engorda, cresce e faz a sua mega pirâmide no Brasil todo. Então, será que vai tocar os bagrinhos, né? Vai tocar no Banco Central? São muitas perguntas, como diria aquele personagem do desenho animado, a Nina, não, como é que... são tantas perguntas. São tantas perguntas. A Manu sabe, o personagem do desenho animado é infantil e tal, mas é maravilhoso. O Show da Luna? Show da Luna? Ixi. São tantas perguntas. Nossa, tem oráculo aqui. O Show da Luna, muito bom. Agora, o roteiro... Vai, Manu. O roteiro do Tropa de Elite 3 já tá prontinho, né? Pode ser pro ano que vem a gente ganhar o Oscar. Total. É demais. Eu até queria trazer uma novidade sobre a apuração da Polícia Federal, um inquérito, na verdade, que investiga
o braço da contratação dos influenciadores digitais, Chico, já que você falou aqui do Banco Central, né? E das páginas de celebridades que estavam defendendo o Banco Master e atacando justamente o BC. Uma apuração da CNN, do Olho Jonas Maia, de que os depoimentos, né, de quem foi procurado pelas agências embasam essa investigação e narram essa abordagem em detalhes. Então, a gente vai trazer um caso curioso aqui. Um dos interrogatórios é do vereador gaúcho Rony Gabriel, que é do PL, ele tem 2 milhões de seguidores no Instagram. O depoimento dele aconteceu no dia 12 de fevereiro e para a Polícia Federal ele disse que foi procurado pelo André Salvador, da empresa UNLTD, com uma proposta de trabalho na área reputacional e de gestão de crise. Pois bem, aí segundo esse Rony Gabriel, o nome do Vorcaro só foi revelado quando eles fizeram uma reunião virtual para tratar desse assunto. E aí ele disse, abre aspas, não entraram na quantia, apenas deixaram claro que se tratava de valores milionários, fecha aspas. Foi procurada a UNLTD Brasil, diz que não tem contrato com o Banco Master e a defesa do Vorcaro preferiu não se manifestar. Só para lembrar, esse inquérito ele foi aberto no fim de janeiro pela Polícia Federal e ele traçou uma linha do tempo com relação a essas publicações, né, desses influenciadores contra o Banco Central. Elas aconteceram entre os dias 9 de dezembro do ano passado e 6 de janeiro desse ano, identificando pelo menos 40 perfis que podem ter sido contratados nesse projeto chamado Projeto DV, que tem ali as iniciais do Daniel Vorcaro, Chico, para defender o Master. É um caso também, é um braço escandaloso dessa história, né? Foi um festival, né? O que a gente via de influenciadores dizendo que o Banco Central foi muito precipitado, que o Banco Central cometeu uma irresponsabilidade ao liquidar o Banco Master e que davam ali um ar, né, mano? Um ar de que era tudo espontâneo, era uma opinião ali que a pessoa tinha quando estava tomando ali um café com leite em casa. E, na verdade, eram perfis que haviam sido contratados para fazer esse serviço sujo, né? Perfis de muitos seguidores, que hoje costumam ser comprados para esse tipo de serviço, de propaganda. A tentativa, né, de manipular a opinião pública para desacreditar o Banco Central, as suas decisões. A gente viu que até o próprio Tribunal de Contas da União tentou reverter essa liquidação. O ministro Jonathan de Jesus, que entrou no caso, que tentou aí, de todas as formas, reverter e, enfim, entrar com uma série de medidas para desacreditar o Banco Central. Agora o Tribunal de Contas da União está quietinho, a gente não vê mais interferência nenhuma nesse caso Master. Foram tantas as problemáticas, o buraco é tão embaixo que o TCU falou, não, vamos ficar quieto aqui, deixar correr no Supremo, no próprio Congresso Nacional, porque se a gente começar a meter o bedelho demais, vai acabar sobrando para o TCU. Então, essa situação toda remete à situação de ter que realmente regulamentar algumas questões relativas às redes sociais, né? Como essa propaganda paga, usar influenciadores para desqualificar instituições, políticos, até jornalistas. Então é algo muito sério que precisa, sim, ser regulamentado no Brasil. Até porque eu não sei como é que vão ser o comportamento, como vai ser o comportamento desses influenciadores agora nesse ano eleitoral. Será que vão se vender para o fundo partidário? Pode, não pode? Não vi o TSE falando disso ainda. Ainda não, mas provavelmente vai ser inevitável falar a respeito disso. Manu, obrigada por hoje. A gente se vê de novo em breve, minha querida. Bom trabalho aí em Brasília. Bom programa, gente. Beijão. Essa semana eu tô com vocês, hein? Até amanhã. Então até amanhã. Opa, Manu. Valeu. Coisa boa. Boa noite. Bom ter você aqui com a gente. Falando em gente boa de ter conosco aqui no Uni2, Rodrigo Viana está chegando.
se ajeitando aqui nos nossos estúdios nessa tarde. O cara vem com tudo. Segunda-feira ele gosta de humilhar segunda braba. Com a energia que ninguém tem. Que isso? Queria ter essa energia toda. Mas estamos urgente, tem que ter energia mesmo. Fazer isso ali urgente. É isso aí. Ó, eu tô com uma informação aqui que acabou de sair. Opa! Eu gosto que ele já chega assim, já chega na quintura. O Carlos Viana, esse presidente da comissão de inquérito do INSS, né, que foi muito rápido para quebrar sigilo do filho do Lula, etc, etc. Agora ele está com medo. Agora ele decretou uma tal de uma sala-cofre para deixar todos os documentos lá guardados. Por quê? Porque começando a chegar documentos relacionados ao Zetel, Fabiano Zetel, que está preso e que é o cunhado do Vorcaro e doador das campanhas do Jair e do Tarcísio. Agora, fora isso... Agora ele quer ir de mansinho. Ele quer ir de mansinho. Que legal. É um protocolo bem rígido agora de segurança. Agora tem a sala-cofre. Mas a informação que acabou de sair, ele, como parlamentar, destinou 3 milhões e 600 mil reais a uma fundação ligada à Igreja Lagoinha, o próprio Carlos Viana. Que beleza. Então ele tem uma ligação orgânica com a Igreja da Lagoinha, na qual o Zetel era pastor. E dizem que é muito mais do que isso. Então já apareceu a primeira emenda. Por isso que foi... Por isso que o próprio André Mendonça hoje não deixou ter reunião da CPMI. Da CPMI. Hoje já ia, acho que um representante da CONTAG e o André Mendonça, de véspera, ele pode não ir na boa. Segurou. Ou seja, já segurou. Então já... Está ficando evidente que é um escândalo da direita e da extrema-direita, né? Então eles já estão... Estão tentando segurar. Mas esse presidente da CPMI é um que pode dançar feio por causa das ligações dele. Ele frequentava a igreja, ele foi eleito em parte com o apoio da Igreja da Lagoinha, que é uma máquina eleitoral lá do povo evangélico, né? Lá de Minas Gerais. E agora ele tem aqui, a matéria saiu no Metrópolis, depois nós vamos separar, a nossa equipe está atrás porque acabou de sair. Está aqui, ó. Presidente da CPMI do INSS mandou 3 milhões e 600 mil reais a uma fundação ligada a essa Igreja da Lagoinha. É ilegal? Não, não é ilegal. Mas isso mostra que ele tem uma ligação orgânica com a igreja, quer proteger a igreja e, portanto, tem todo o interesse de proteger o próprio Fabiano Zetel, que é o braço direito, né? Pastor e braço direito do Vorcaro, e que está preso. É isso aí. Então tem uma ligação ali complicada. É importante deixar isso claro, Nossa, né? ligação porque total. A Igreja Lagoinha seria fundamental também de ser, assim como outros personagens ligados ao caso do Banco Master, também convocada a comparecer, né? O próprio Zetel e demais dirigentes e pessoas com relações. Falando em relação, tem até parlamentar, tirando esse próprio presidente da comissão, tem outros parlamentares que são ligados à Igreja Lagoinha, né? O próprio Nicolas Ferreira. É uma instituição muito forte. O Nicolas Ferreira é ligado, o Zetel mandava lá, o Daniel Vorcaro começa a história dele lá na Lagoinha. Aí um dos nossos ouvintes, seguidores aqui, o Gui, ele pergunta, está aberta ainda essa igreja? Acho que está. Tá. O que não está aberto eles tinham uma fintech. É verdade. Como eles é que chamava? Tinham um banco lá que vendia umas ações tipo Jesus Premium, sabe? Entre no céu pagando uma grana pro baladão. No dia que estourou o caso do Daniel Vorcaro, o Banco Master Liquidado, eles correm e fecham também. Essa fintech. Eles fecham a fintech da Lagoinha, que é Arca de alguma coisa, não né? Não é Clava Forte? Clava Forte. Isso aí. Eu ia falar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é outra coisa. É uma loja lá de Juazeiro. Clava Forte, Gabi. Clava Forte que pertencia, era ligada pelo menos essa turma. E olha, as ligações são familiares também, né? Porque o Zetel é casado, né, com uma irmã do Vorcaro. E pode ser que apareçam outras conexões também familiares entre a família Vorcaro e o Valadão. A nossa equipe está aí na pista, não posso trazer muitas informações a mais. Bom, muito bom. Vamos aguardar. Rodrigo, falando em notícias quentes, né, que a gente sempre traz aqui no N2, o Rodrigo já chegou trazendo notícia nova aqui pra gente. Minuto a minuto a gente vai atualizando.
Também você pode receber as notícias do ICL no seu WhatsApp. Então, se você ainda não faz parte, vale a pena. Entre em icl.com.br/grupo para você receber spoiler também de novidades que estão chegando aqui no ICL. Já tivemos spoiler até spoiler total. Eu falei de spoiler, você viu que realmente eu não estou mentindo, né? O spoiler internacional. Spoiler internacional, muito bom. Então, ó, você, assim como no N2, você descobre antes o que vem por aí. O que vem por aí agora é o Jamil Chad. No nosso grupo do Zap também você descobre antes, não só o noticiário, mas as nossas novidades do ICL. Gostou? Você viu, Chico? Muito bom. Assim, tudo combinado, tudo ensaiado. Com a nossa equipe. E se você estiver assistindo pela televisão, você também pode apontar o seu celular para a tela. Tem o QR Code aqui, exatamente, aqui do lado onde eu estou apontando. Você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp assim. Seguimos, vamos para o nosso noticiário internacional, prometemos, e vamos entregar. Primeira notícia que a gente traz aqui é de que o governo do Irã denunciou Israel e Estados Unidos por crimes de guerra, denúncia que foi apresentada hoje na ONU, com base no ataque que matou mais de 160 crianças numa escola no começo da guerra. A gente falou muito sobre isso aqui no N2 também. O embaixador do Irã nas Nações Unidas, o Ali Bareini, disse que o ataque foi deliberado e não existia motivo para confundir a escola com alvos militares. É muito claro isso, gente. E o Bareini também disse que 1.300 civis iranianos morreram desde o início da ofensiva do Trump e do Netanyahu. Enquanto isso acontece, Israel ampliou hoje a ofensiva militar no sul do Líbano com o envio de tropas terrestres numa operação contra Hezbollah. Então, a guerra continua, essa ofensiva do Trump e do Netanyahu continuam a todo vapor. O Jamil Chad está chegando para conversar com a gente aqui no N2. Jamil, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Chico, boa tarde a todos, mesmo aqueles que me viram antes, boa tarde também. Gostou do nosso spoiler, Jamil? É para o pessoal saber que o que vem depois é melhor ainda do que a gente estava conversando, entendeu? Sensacional. Muito bom que você já chegou aqui no spoiler com a gente, Jamil, mas quero muito saber, inclusive, Jamil sempre atualizando primeiro para a gente essas notícias, tem outras reportagens com exclusividade, que você traz aqui hoje no N2, mas para entender como é que está essa ofensiva que foi ampliada por Israel, ao mesmo tempo que essa denúncia é feita na ONU, o que dá para tirar de resultado prático? Porque ficamos, assim, depois de Gaza, né, fica muito difícil acreditar que alguma ação prática vai ser tomada. Então, é mais para tentar entender o que vem a partir dessa denúncia. Sem dúvida, Gabi. De fato, eu estava no evento hoje pela manhã aqui em Genebra, na ONU, um evento extremamente, eu diria, pesado. As imagens, para vocês terem uma ideia, o governo do Irã apresentou as imagens das crianças que foram, obviamente, vítimas desses mísseis, pelo menos a investigação preliminar aponta, assim, para mísseis americanos. E eu posso te dizer, a sala ficou num silêncio absoluto, porque ali não era inteligência artificial, né? Era realmente imagens dessa escola atingida, como disse o embaixador iraniano, sem nenhum tipo de argumento ou motivo que você pudesse dizer, não sabíamos que ali era uma escola. É uma escola há muito tempo, era um dia de aula, era 10 horas da manhã, ou seja, estavam todos, de fato, na escola naquele momento. Então, é obviamente um momento muito dramático. O que você colocou, Gabi, é muito importante. Se nem depois de Gaza, ou se nem Gaza conseguiu mobilizar o mundo, o que mais? Né? E essa era a pergunta, de fato, inclusive por parte dos delegados iranianos e outros países que estavam ali também fazendo a denúncia. Mas também com a sensação que é no seguinte sentido, nós não podemos contar com a justiça internacional, com as cortes internacionais, mas não é por isso que nós vamos deixar de denunciar, deixar de trazer isso à tona, deixar de colocar isso dentro desse pacote de debates que nós estamos tendo. Não sei se vocês têm acompanhado, pelo menos aqui na Europa, está com muita a tendência de falar do petróleo, do fertilizante, de Hormuz, como se não existissem pessoas, né, em nenhum desses locais.
como se essa guerra estivesse acontecendo sem pessoas. Um míssil cai não sei aonde, o outro cai não sei aonde. Não, vamos lá, vamos colocar números. 1.300 mortos entre os civis no Irã, dezenas de locais civis atingidos, 160 crianças nesse caso. No caso do Líbano, mais de 800 mortos, mais de 800 mil libaneses que foram obrigados a deixar suas casas. Ontem mesmo, eu estava vendo um colega me passou de Beirute justamente imagens das pessoas morando na rua já em Beirute, na capital libanesa, né, por conta do medo, basicamente, desses mísseis. Então, a guerra ela é muito real em termos humanos. E, às vezes a gente esquece, às vezes a gente fala da grande estratégia, da geopolítica e abandona, basicamente, o relato do que acontece de fato. Agora, dito isso, não, nós não estamos vendo nenhum tipo de busca por cessar-fogo, por mediação. O governo de Israel, como você falou, Gabi, já colocando tropas dentro do território libanês, algo que cheira muito a Gaza, né? Muito. Em Gaza era o Hamas, no Líbano o Hezbollah, mas parece ter uma lógica muito parecida nessas duas operações. No caso dos Estados Unidos em Hormuz, algo impressionante hoje, que eu realmente não achei que eu iria ver com tanta velocidade, que é Donald Trump basicamente suplicando por ajuda internacional para reabrir o Estreito de Hormuz. Na verdade, não é só o Estreito de Hormuz que ele está dizendo, eu preciso desbloquear o que o Irã tem como grande ativo. É isso, não é só pelo fluxo de petróleo, não é isso. É porque ali está a resistência, de fato, iraniana. E ele fez um apelo, basicamente, aos aliados. E o que disseram os aliados, pelo menos nesse primeiro momento? Essa guerra não é nossa. Essa guerra é de vocês. Né? Assuma o filho, leve consigo. E aí, claro, Donald Trump extremamente frustrado. Ele terminou o dia extremamente frustrado, dizendo que não entendia como que o Reino Unido tinha basicamente rejeitado entrar em guerra. Olha, vamos colocar numa outra perspectiva. Se de fato os países europeus entrarem em guerra, não estou descartando, de repente ainda teremos esse capítulo, mas se entrarem em guerra, um dos locais de eventuais ataques terroristas são as capitais europeias. Dificilmente isso vai acontecer lá nos Estados Unidos. Então o líder europeu está pensando em duas coisas, na sua própria sobrevivência política, na questão, obviamente, do terrorismo no seu território e, claro, no eventual fluxo de refugiados do Irã ou de qualquer outro país da região que desembocariam onde? Na Europa. Então, claro, é muito fácil, lá do outro lado do mundo, no caso dos Estados Unidos, falar, olha, queremos que vocês que estão aí perto entrem na guerra. E a resposta europeia, pelo menos por enquanto, foi nesse sentido. A guerra não é nossa. Muito bom, Jamil. Eu vou trazer aqui a fala do Donald Trump. Só antes disso, eu queria lembrar, porque você falou aqui das crianças, né, que mostraram as imagens dessas crianças. E acho tão difícil que isso sensibilize, né, depois de Gaza, mas tem essa foto, a gente chegou a comentar aqui no ECL Notícias, que acabou viralizando e se tornou meio que o símbolo dessas crianças, né? Centenas de crianças que foram mortas nesse ataque dos Estados Unidos e de Israel, que foi um menino que estava indo justamente para a escola, ele está de mochila, está se despedindo da mãe e ele pede para que ela tire um retrato dele, o menino iraniano, que é o Mikhail Mirdorag, e foi morto também durante esse ataque. Então, queria fazer essa lembrança aqui, que, enfim, é um retrato, né, de muita dor, claro, de ver essa imagem momentos antes de sair de casa para ir para a escola no dia 28 de fevereiro, mas acho que é importante a gente lembrar do que a gente está falando quando a gente fala de crianças mortas. Que tristeza essa foto. Pensar no Mikhail. Mas o Jamil trazia justamente aqui o próximo tema que a gente discute, né, do Donald Trump pressionando os aliados, até a China, para garantir a passagem pelo Estreito de Hormuz. E o Trump ele deixou escapar ali num certo momento que o ataque contra o Irã foi meio que por força do hábito. Parece uma coisa absurda, mas a gente tem aqui a fala do Trump justamente sobre isso. A gente vai tocar aqui o trecho e já volta a conversar. Vamos lá. Eles deveriam vir e deveriam nos ajudar a proteger o Estreito. Você poderia argumentar que talvez nós nem devêssemos estar lá porque nós não precisamos.
Nós temos muito petróleo. Nós somos o produtor número 1 do mundo, temos pelo menos o dobro. Mas fazemos isso. É quase como se fizéssemos por hábito. Mas também fazemos isso por alguns aliados muito bons que temos no Oriente Médio. Aqui só para trazer também o posicionamento do ministro da Defesa da Alemanha, Jamil, ele já levou o Trump e outras negativas, né, de países europeus, mas o Boris Pistorius, ele diz... o que o Trump espera de um punhado de fragatas europeias que a poderosa Marinha dos Estados Unidos não possa fazer? Essa não é a nossa guerra, nós não a começamos. Foi a frase que você trouxe aqui, aqui trazendo ela completa, né, desse posicionamento. Gabi, e olha, nesse caso do Donald Trump falar dos aliados no Oriente Médio, ele está falando de um só, né, de Israel. Porque os outros aliados, eles não estão protegendo, que é o Catar, os Emirados Árabes, o Kuwait. É aquela história, olha, vamos colocar uma base americana no teu país, mas fique tranquilo, porque vocês estão agora sob o nosso guarda-chuva de proteção. Eles estão descobrindo que não é exatamente assim, que só existe um aliado, o resto é absolutamente instrumentalizado. É isso que nós estamos descobrindo nessa guerra também, né? E esses países também estão descobrindo nessa guerra, que eles são e vão ser sempre instrumentalizados com objetivo político, de política externa, geopolítico. A gente pode, obviamente, debater quais são as funções de cada um desses países ali do Golfo, mas certamente há um sentimento de, eu diria, de decepção. Afinal de contas, o governo norte-americano não tem protegido o Catar, o Emirados Árabes, da mesma forma que tem protegido o seu outro aliado, no caso, Israel. Então, é uma guerra muito reveladora em muitos sentidos. Ela cai a máscara, basicamente, em vários aspectos. Um deles é justamente essa questão de aliados. Quem são os aliados realmente, né? Esse é um dos pontos fundamentais. Por isso mesmo que a Europa está dizendo, não é a minha guerra, porque eu já sei que se eu eventualmente for atacada, não terei o guarda-chuva de Donald Trump para me proteger. Não, não será assim. O Jamil, Chico e Rodrigo também, a gente lançou uma enquete aqui no nosso chat para todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube. A pergunta é a seguinte: Europa e China devem ajudar os Estados Unidos no Estreito de Hormuz? Já tem uma esmagadora maioria, vocês imaginam, votando não aqui no nosso chat. Mas, enfim, interagindo com a nossa audiência que nos acompanha aqui no N2. Até porque os europeus já estão dizendo isso, né? Já adiantaram, e a China nem se fala. Eu acho que se o Trump depender dos europeus para liberar o Estreito de Hormuz, nesse caso, vai ficar a ver navios. Navios parados, antes e depois do Estreito de Hormuz, né? Se depender dos europeus, vai ficar a ver navios. E eu estava pensando na questão do deslocamento de populações, né? Com esse drama no Líbano, que está tendo menos cobertura, porque você falava em 80 mil, é isso? 800 mil. No Líbano é muito, né? Porque o Líbano tem acho que 10 vezes menos tamanho do Irã, né? Então é um país pequeno. 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas. Então é quase 20% da população sendo deslocada. É praticamente o total de libaneses que tem no Brasil. Isso, e muito próximo da Europa. Está ali na porta do Mediterrâneo, você atravessa de barco ali, você chega do outro lado, tem Grécia, do outro lado, enfim, já está pelo menos o leste da Europa, né? Antiga Iugoslávia e tudo, e até a Itália. Então, é muito próximo. Pode realmente haver um deslocamento em massa se essa guerra continuar. E isso também é um problemão para os europeus, né? Isso é algo que as pessoas não estão pensando. Uma coisa é atacar do Irã para a Europa, é um deslocamento muito longo, muito longínquo. Agora, do Líbano, é muito rápido, é pertinho, né? Então, esse é um drama que vai bater nas portas da Europa já já. A Europa está fazendo essa conta, Rodrigo, porque justamente vários líderes políticos se lembram muito bem dos 6 milhões de sírios que saíram lá naquele auge da guerra na Síria, cruzaram as fronteiras, vários países europeus foram generosos, abriram suas fronteiras, outros não, mas alguns sim, e essa entrada de imigrantes foi politizada desde a entrada do primeiro refugiado. E aí nós tivemos, sim, embates muito acalorados, inclusive, claro, com, eu diria, uma repercussão que até hoje existe na Europa sobre o debate da imigração e da abertura aos refugiados.
Nesse caso, como você colocou, só do Líbano nós estamos falando de 5 milhões de pessoas, mas claro, se a Síria, que já vive uma situação super delicada, volta a eclodir em termos de conflitos armados, temos mais uma leva importante. O Iraque é a mesma coisa, né? A parte do Kurdistão também, outro problema muito sério. Então, realmente, é muito fácil estar lá na Casa Branca, no Salão Oval, e dizer para os europeus: olha, estamos precisando agora de vocês. Só posso fazer um adendo aqui, Gabi? Claro. Olha só que curioso, né? Donald Trump, quando inicia não só essa guerra, mas qualquer outra, desde que tomou posse, ele não faz nenhum tipo de consultas. Ele não leva esse assunto para o Conselho de Segurança da ONU para avaliar de que forma nós poderemos garantir a segurança mundial. Não, ele simplesmente toma uma decisão baseada nele e nele mesmo, America First, né? E lança essas guerras, lança esses ataques, essas turbulências, e agora, eu diria que a grande novidade do governo Trump é ele pedir ajuda internacional, quando ele mesmo desmontou os mecanismos de cooperação internacional. Agora fica difícil você voltar e falar: meu amigo, você se lembra de mim? Né? Fica difícil você argumentar dessa forma. Lembrando que aquela imagem que vocês colocaram agora é a imagem que ele então anuncia a guerra no Irã. Vamos só entender. Aquela imagem é uma imagem de um presidente com um boné de beisebol. É isso mesmo? Vocês estão vendo? Sim. Um presidente com boné de beisebol lançando uma guerra sobre um país milenar, com uma repercussão absurdamente global, com impacto geopolítico profundo, isso sem consultar nenhum dos seus aliados, e, insisto, com um boné de beisebol na cabeça. Enfim, essa imagem também é muito simbólica. Com certeza. Ô, Gabi, a hora que os europeus veem o Trump agora chamando de volta, pedindo ajuda, aquela famosa oi sumido, né? Oi sumido. Agora você está me procurando, depois de 2 anos, num sábado às 10 horas da noite, oi sumido. Agora não, né? Agora tem compromisso. Agora não dá. Agora não dá. Sumido. Pô, mais ou menos isso. Mas foi mais ou menos isso mesmo, Rodrigo. Eu queria trazer um outro assunto aqui com o Jamil também, que agora você me quebrou, né? Porque eu não consigo trazer assunto sério depois dessa. Porque, na verdade, é bem sério o que está acontecendo em Cuba, né? Que está vivendo um apagão generalizado. Outro assunto que a gente traz aqui com o Jamil, afetando praticamente todos os 11 milhões de habitantes no país. O governo informou hoje que o Sistema Nacional de Eletricidade foi desconectado, aprofundando essa crise que já tem abalado a ilha diante desse embargo imposto pelo governo Donald Trump. Ainda que o racionamento de energia esteja sendo constante, né? O episódio dessa semana foi considerado pior e acabou sendo generalizado. Nas redes sociais, o Ministério de Energia de Cuba admitiu que a crise é completa. E esse é o 6º episódio de apagão num ano e meio. É muita coisa, gente. Os moradores foram ouvidos pelo próprio Jamil, que vai poder explicar aqui para a gente melhor, mas eles disseram, Jamil, que poucas vezes houve um registro completo de desconexão, né, de todos os bairros, cidades e províncias. É mais ou menos por aí, né, que a gente está nesse patamar agora. Exatamente, Gabi. Eu conversei com 2 moradores de Havana, os 2 que moram em casas, obviamente, privilegiadas, mais do que privilegiadas, porque tem gerador nas suas próprias casas. Isso é uma minoria absoluta da população, isso não é a regra de forma alguma, e essas 2 pessoas me contavam exatamente a mesma história. Em primeiro lugar, o país inteiro, não é Havana, não é algum bairro de Havana, é o país absolutamente inteiro ao mesmo tempo. Porque o que acontecia até agora? Havia uma espécie de revezamento. Olha, essa semana esses bairros não terão energia, ou nessa semana a energia vai ficar disponível 2 ou 3 horas só durante um período do dia para esses bairros. Agora não, desde o início da manhã de hoje, da tarde de hoje do horário cubano, um apagão generalizado na ilha inteira, afetando praticamente os 11 milhões de habitantes da ilha. E aí, claro,
o próprio governo, isso não é só um apagão que simplesmente acontece, o próprio governo nas redes sociais explicando então que o Sistema Nacional Elétrico foi desconectado. grave. Gente, é impressionante se a gente for ver o que isso significa em termos de proteção de um país, soberania, da vulnerabilidade que representa e da crise humanitária que também isso representa. Porque, claro, nós estamos falando de uma população que tem desde as mulheres grávidas a pessoas doentes, a situações extremamente complicadas, pessoas vulneráveis, outras já passando por necessidades. Então, é extremamente grave o que está acontecendo. Como você colocou, é o 6º apagão em 1 ano e meio, mas é o maior de todos, pelo menos por enquanto, no sentido de que pega a ilha inteira, a população inteira, num momento em que, do outro lado, Donald Trump fala de uma forma muito escancarada que sim quer a derrubada do governo, que sim está negociando, mas aquela negociação que a gente conhece, né, Chico? Com a arma na cabeça e dizendo saia, ou basicamente você será sequestrado ou o seu destino será o mesmo de Maduro. Eu suspeito que nós não estamos vendo algo mais enfático em relação a Cuba por um motivo só: o Irã. Porque realmente Donald Trump está em apuros no Irã. E eu, pelo menos, tenho a impressão de que esse é o único elemento hoje que impede o governo norte-americano de agir de uma forma ainda mais enfática em relação a Cuba. Essa é uma situação absolutamente dramática. Também é dramático, vamos ser muito claros aqui, o abandono de Cuba pela América Latina. Essa também é uma história que tem que ser contada. Os Estados Unidos conseguindo o sufoco total, né? Depois das sanções históricas e tal, agora atinge o momento máximo, assim. O próprio governo cubano está admitindo receber investimentos de cubanos que moram nos Estados Unidos, inclusive cubanos que têm empresa nos Estados Unidos. Está recorrendo a qualquer coisa na emergência. Sim. Porque não dá para comer. Tem invasões. Os cubanos invadiram a sede do Partido Comunista sábado passado agora. Em protesto. Protesto. É insustentável a situação também do povo, né? Sim. E lembrando, Cuba no passado tinha o apoio, tinha o cerco, né, dos Estados Unidos, governos de direita que não tinham nem relações diplomáticas com Cuba. Vamos relembrar que o Brasil mesmo, só quando tem a redemocratização no governo Sarney, é que reata com Cuba. Até então não tinha relações diplomáticas. Depois tinha o apoio da União Soviética, de todo o bloco do leste europeu. Quando cai a União Soviética, vem um primeiro período de penúria. Eu estive lá em 97, fazia 5 anos que eles chamava período especial. Mas conseguiam manobrar ainda, resistiram e tal. E logo depois veio o advento da Revolução Bolivariana na Venezuela, que forneceu petróleo e permitiu que Cuba sobrevivesse durante esses anos, sem o apoio da União Soviética, mas com o apoio da Venezuela. Agora não há União Soviética, não tem leste europeu, não tem o apoio da Venezuela. Os outros países da América Latina ou estão nas mãos da extrema-direita ou estão acovardados, não estão apoiando, com exceção do México. A exceção foi o México que mandou um grande navio com alimentos, roupas e tal, mas não dá para manter. É uma ajuda, assim, pontual. Não é uma ajuda como era na época da União Soviética, que era uma parceria comercial e econômica. Isso desapareceu completamente. Então, o Cuba vai vivendo um momento assim, dramático, sem condição de sustentar a sua economia. Exatamente. A gente teve uma chance, Cuba teve uma chance quando o Obama, em 2016, flerta ali com... Né, ele visita... Aliás, é um período interessantíssimo para Cuba, que vai no mesmo período Obama, os Rolling Stones e mais umas estrelas internacionais. O Papa Leonardo Padura tem um livro maravilhoso sobre essa quase salvação, digamos assim, de Cuba em 2016, que vai para o buraco, né? E tinha aquela aposta no Porto de Mariel, né, que seria uma zona franca para desenvolvimento, para investimento. O Brasil mesmo ia ter investimentos ali, ia ter espaço para fornecer para Cuba, era um mercado importante para as empresas brasileiras, mas logo depois a reversão dessa política, os Estados Unidos passam a pressionar, os países latino-americanos se retiram e aí se desfaz qualquer solidariedade com Cuba, com exceção daqueles países da chamada ALBA, né, que na época do Chávez e quando a Venezuela tinha algum recurso, você tinha ali Nicarágua, Venezuela,
são países com muito menos poder e peso econômico do que Brasil, Colômbia, etc., né? Então, Cuba hoje, nem o apoio comercial ou humanitário do Brasil, Cuba pode contar com ele, porque o Brasil também sob cerco e um governo que não topa. Você falou, né, Jamil? Talvez um assunto para um outro dia, senão eu vou me alongar demais aqui nisso. Mas, como o Brasil, mesmo com o governo Lula, não tem manifestado assim, solidariedade mais enfática a Cuba. Acho que dá tempo do Jamil comentar rapidinho Seria aqui, importante. antes da gente partir para outros temas. Vai lá, Jamil. Existe uma tentativa pela ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, de organizar uma ajuda humanitária para Cuba. Então, de fato, semana passada, remédios foram enviados, existe uma ideia de fazer, na verdade, um envio de alimentos, mas também de sementes para garantir algum tipo de autonomia na produção de alimentos de Cuba. Mas, como você disse, Rodrigo, não é estrutural, não é uma mudança, não é uma ajuda que vai, de forma estrutural, salvar Cuba. É algo absolutamente pontual para algum tipo de emergência e, claro, o Brasil não tem condições de manter ou de ser a União Soviética, por exemplo, de Cuba, daquele momento, ou qualquer outro tipo de assistência nessa dimensão. E não tem, ao meu ver, neste momento, o interesse político de ser tampouco esse pilar da manutenção do governo cubano. Então, são esses dois elementos. Mas existe um projeto, o projeto vai andar, inclusive, mas, insisto, absolutamente insuficiente para as necessidades de Cuba. Vocês falaram do Padura, Chico, eu tive há 2 anos na casa do Padura, em Havana, e ele me contava desse momento, né, desse momento mágico, e ele falava, foi mágico aquele momento, a gente achava que era um milagre que estava acontecendo, né? Ou seja, o regime cubano fazendo gestos, o outro lado também fazendo gestos, nós vendo uma situação melhorando, mas, e aí, claro, o que acontece, acaba o governo de Obama, entra quem? Donald Trump, e coloca, e faz uma das primeiras medidas, colocar o governo de Cuba como um governo patrocinador do terrorismo, seja lá o que isso significa. E aí, claro, isso tudo começa a ser desmontado com uma rapidez muito grande. Eu insisto, eu acho que essa simbologia das luzes se apagando em Cuba, ela é também algo maior do que apenas a questão energética. Sim, é melancólico, assim, melancólica a situação, E chama a atenção China, né? Porque a gente discutia tanto nos últimos anos, o mundo multipolar, né? Houve o mundo dos 2 polos, Estados Unidos e União Soviética, acaba, aí vira um mundo unipolar em determinado momento, que dura pouco, vem ali 2008, a crise, a China começa a crescer, agora o mundo é multipolar, tem os BRICS, etc. Mas a hora que a gente vê uma situação dessa, Venezuela, os Estados Unidos entram lá, sequestram, não acontece nada, a China não move uma palha. Irã, a China está ali manobrando muito discretamente, né? E agora Cuba. Não há um resquício do que acontecia na época da União Soviética, que aí sim, quando tinha ameaça, a União Soviética botava míssil. E tinha ameaça para valer, né? Aí botava míssil apontado contra os Estados Unidos. Só de tentativa de matar o Fidel foram mais de 400. A China, o mundo é multipolar, na economia talvez esteja começando a ser, mas na disputa geopolítica, a gente está vendo esses últimos meses que China é um jogador que joga assim recuado ainda, né? Mais no entorno do seu próprio território, e é uma escolha da China. A gente não tem que ficar... não mexe aqui, perto dos meus, em Taiwan, nem no meu pedaço aqui, que eu não mexo aí. Ela até tem projetos econômicos na América Latina, etc., mas não vai mover forças militares, por exemplo, para proteger Cuba. Não, a gente não viu isso acontecer. E o livro, o Padura escreveu o livro, eu ia falar do romance, chama Gente Decente. É sensacional esse livro. Sobre esse período que Sobre você dizia? Sobre esse período que seria Obama, um período dourado de Cuba. Parecia o retorno. Teve um momento, Rodrigo, que você falou sobre os países da América Latina, né, muitas vezes estarem acovardados diante da situação. Eu queria trazer uma notícia que assim, traz mais esses países, na verdade, da América Latina que estão ligados à extrema-direita, que estão numa ofensiva junto com o governo Donald Trump
para tentar controlar o que seria o principal órgão de direitos humanos do continente. Sim. Também é uma apuração que está completa no nosso site, na coluna do Jamil Chad, que está formando um bloco ultraconservador, né, Jamil, e fez uma proposta de reforma à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à OEA, e o Jamil e CL Notícias teve acesso a um documento em que os governos dos Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Equador, Paraguai e Peru apresentam o que seria supostamente um projeto para fortalecer a comissão. Não é fortalecer a comissão, né? É fortalecer esse projeto da extrema-direita, no fim das contas. Mas o Jamil vai poder explicar melhor o que essa proposta de reforma, né? O que seria essa proposta de reforma. Gabi, sabe o que acontece? Nós vemos muito essas coletivas de imprensa de Donald Trump, esses eventos com aqueles emblemas extremamente cafonos que parecem, inclusive, da Patrulha Canina, né? Não é? Parecendo da Patrulha Canina. Não é possível que alguém bolou um emblema para uma organização, para uma aliança contra o narcotráfico, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê muito disso acontecer, mas é muito importante, e esse é o nosso trabalho mesmo, de ir atrás para entender como que isso está mudando estruturalmente alguns dos pilares justamente da nossa região. E um deles é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O que é a Comissão Interamericana? Durante as ditaduras na América Latina, o Rodrigo conhece muito bem essa história, a comissão foi fundamental para denunciar presos políticos, desaparecidos, torturas, assassinatos, ou seja, a comissão foi um dos pilares, basicamente, da resistência democrática contra as ditaduras latino-americanas. Quando esse período termina, essa comissão assume, basicamente, o papel de denúncia da situação dos indígenas, situação das mulheres, situação ainda do trabalho forçado e todas as mazelas que nós temos, sem dúvida nenhuma. Mas essa comissão, ela é obviamente composta por ativistas de direitos humanos, ativistas no sentido mais profundo da palavra, que querem justamente ampliar os direitos, que querem garantir que todos tenham direito a ter direitos, etc. Então você tem uma comissão que é extremamente progressista. E aí, essa aliança que nós vimos aí, o Escudo para as Américas, etc., ela começa a ganhar formato. O formato nos direitos humanos é desmontar a autonomia da Comissão Interamericana. Isso é extremamente sério, gente. Isso quer dizer que no futuro próximo, se uma reforma dessa vai adiante, a comissão, que era o freio regional para abusos de direitos humanos, ela pode servir, na verdade, de instrumento para legitimar violações de direitos humanos pela extrema-direita. Então, é muito importante o que a gente está vendo. A gente está vendo uma tentativa dos movimentos de extrema-direita de captura, de sequestro desses órgãos regionais para que ou eles sejam silenciados, caso nós tenhamos graves abusos de direitos humanos, ou que eles chancelem eventuais desmontes na região. Então, não é uma história burocrática lá de um órgão. Não. Uhum. O que nós estamos vendo, o que eu estou tentando trazer aqui, é a aplicação na prática daquelas alianças que a gente costuma rir ou costuma não entender muito bem. Mas isso serve para quê? Bom, nesse caso, serve para desmontar os pilares da defesa dos direitos humanos na América Latina. Fundamental, Jamil, essa sua apuração e também para a gente entender, né, como é que essas movimentações estão acontecendo, eleições de diversos países, e é decisivo esse momento que a gente vive por aqui também. Obrigada, Jamil, até a próxima. Valeu, Jamil. Valeu. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, Jamil. Gente, hoje, segunda-feira, é dia de Chico Pinheiro Entrevista. Quero dar um beijo especial para o Chico Pinheiro e dizer que ele vai trazer Vera Iaconelli, que, assim, é uma psicanalista, escritora, uma das principais vozes, assim. Acabei de ler o livro dela agora. Belíssimo. Entre janeiro e fevereiro eu li o livro Análise. Incrível. Muito legal. Vera Iaconelli, aliás, um beijo para Vera Iaconelli também. Tem um trechinho aqui para a gente ter um gostinho do que vem no programa do Chico Pinheiro Entrevista, que ela está falando sobre a relação da infância com a tecnologia. Então a gente vai assistir e já volta a conversar. Vamos lá. Talvez nós sejamos a geração de pessoas idosas que tem mais para trocar
com as gerações anteriores, porque eles não têm ideia do que era ler, atender um telefone quando tocava ou não atender, toda a relação com o tempo, a relação com o corpo, a relação com o erotismo, a relação com o sexo, a relação com os filhos. A gente viveu uma coisa que quando a gente morrer, vai acabar com a gente. A gente é aquilo que era antes e o que é agora, né? Exatamente. Aí você tem a era mídia, que eu acho que nós temos que correr atrás para saber o que é, porque é a nossa atualidade, mas ela já tem as pesquisas mostrando que existe um achatamento profundo da subjetividade. Porque a subjetividade, ela requer tempo, silêncio, escuta, tudo que a internet corta, né? Então, ChatGPT te responde imediatamente, né? O Zap é tudo imediatamente, é tudo sem reflexão, é tudo dopamina rápida. Então, aquele prazer que você estuda e tem aquele insight, né? Aquele prazer de entender, aprender alguma coisa, que vem depois uma ralada sem fim, aquela dopamina que vem, nossa, entendi isso daqui. Às vezes a pessoa tem mais prazer em fotografar o prato que vai comer do que comer mas você aquilo, imagina, né? É uma droga, é uma heroína, é uma coisa absurda, porque é uma dopamina sem fim. E o cérebro, ele é feito para capturar a dopamina. Então a gente está viciadão nesse negócio. Olha, Gabi, a entrevista é tão boa que enquanto rodava, a gente estava discutindo aqui o tema. A dopamina. Cara, se isso está atingindo a gente, velhos dinossauros da imprensa brasileira, os velhinhos da FEB, está sendo atingida por isso, a gente se pega ali trocando já. Cada vez mais eu substituo horas de leitura, eu mesmo me considerando um leitor ali fiel, diário, etc. Cada vez mais eu vou perdendo horas no celular para esse vício da dopamina. A gente tem que criar, né? Assim, eu em casa criei assim um horário que eu vou ler. Eu sou obrigado, assim, meia hora pelo menos, uma hora por dia. Imagina a molecada nascida nesse ambiente, né? Saíram até pesquisas recentemente, não vamos lembrar de cabeça, mas de que os idosos, eles são uma população de risco para o vício em rede social. Então tem muito idoso que está viciado. Está viciado porque não consegue nem se defender em relação a isso. Mas é a baita entrevista, hein? Excelente, assim, gente, imperdível. Se você não fizer esse favor para você mesmo e assistir essa entrevista com a Vera e a Conelli, sério, gente, é um privilégio. Eu vou aí puxar o seu pé na sua casa para você assistir. O Oscar ontem acendeu uma luz do pânico, eles passaram o Oscar inteiro falando dos perigos do fim do cinema. Porque a gente estava prestando atenção no Agente Secreto, mas passaram zoando com a turma que vê filme com o celular na mão, ou teve uma hora que eles colocaram como um filme passaria, como ver o cinema na telinha do celular. Ficou aquela coisa ridícula, só um pedaço do olho do personagem. Então, foi um Oscar inteiro preocupado com essa história, com o fim do cinema. E o que ela fala é o fim da subjetividade, né? Assim, a subjetividade precisa de tempo. O cinema é o momento que você se tranca, se fecha numa sala e fica contemplativo durante um tempo, com uma outra história que vai ser contada por outro, que ninguém vai ficar interrompendo, né? Então, é um momento cada vez mais quase sagrado, né? Hoje em dia, a gente conseguir fazer isso. Muito bom. Eu tô botando muita fé. Tem um processo acho que na Flórida. O primeiro grande processo para valer contra as redes sociais. Tem um detalhe sobre isso, hein? Inteirinho. Opa! Vale a pena assistir. Vou. A dica, semana passada. E a preocupação agora não é mais ficar nesse debatezinho de liberdade de expressão, porque os caras ganham. Agora é tentar condenar as redes sociais como um produto, como um veneno. Veneno mesmo. Um produto envenenado que mata a tua criança. É sobre como ela é diagramada justamente para exatamente, que aí você vai no nó da questão. Eu estou botando fé nesse processo aí. Boa, e fica a dica, já faço propaganda. Vou ver o em detalhes. Muito bom. Gente, vamos falar aqui também da questão da liberdade de imprensa. Entidades que representam jornalistas no Brasil condenaram as agressões e ameaças contra profissionais de imprensa que trabalham em frente ao hospital em que o Jair Bolsonaro, está internado lá em Brasília. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, alguns jornalistas foram ameaçados após uma influenciadora bolsonarista divulgar um vídeo acusando repórteres que estavam trabalhando na porta do hospital de desejarem a morte do Bolsonaro. Esse vídeo foi compartilhado por parlamentares,
pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tem mais de 8 milhões de seguidores nas redes sociais, então vocês imaginam o potencial que isso tem. E de acordo com a Abrage, vocês estão vendo o vídeo aí na sua tela, pelo menos 2 repórteres foram atacadas pessoalmente depois de serem reconhecidas na rua. A Juliana Dalpiva está chegando para conversar com a gente sobre essa história. É um absurdo, né? Até as associações estão pedindo que as autoridades policiais, que o Ministério Público identifiquem, né, Ju, e punam essas pessoas. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Prazer estar aqui com vocês. Faz tempo que eu não venho no N2. Queria só vir com outras notícias, né? Queria vir com outras notícias. Mas o meu domingo foi de apurar, sabia? A violência contra os meus próprios colegas, porque eu sou vice-presidente da Abrage, e quando começaram a chegar as ameaças para os colegas, essas informações vieram, coube a mim, inclusive, ouvir os colegas que tinham sido mais afetados por essa exposição caluniosa, mentirosa e covarde que foi feita por essa influenciadora, que não daremos o nome aqui porque não merece a fama, mas pela irresponsabilidade também de vários parlamentares e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que quer disputar o Senado, pelo menos esse ano, mas até sonhou com a presidência da República nos últimos meses. E qual é a responsabilidade dessas pessoas? Porque o que aconteceu nessa imagem aí é uma pessoa que começa a se filmar expondo os profissionais que estavam lá de plantão, inventando que eles estariam desejando a morte do Bolsonaro. O que é mentira, essas pessoas estavam simplesmente cumprindo o papel delas, trabalhando. É muito comum que jornalistas acompanhem a situação de saúde de presidentes em exercício e de ex-presidentes também. Teve plantão na porta de vários outros já hospitais em função de outros casos. Então é muito comum, as pessoas estavam lá cumprindo o papel delas, que é acompanhar também o desenrolar da saúde dele. Mais de uma vez aqui, a gente até já falou aqui, né, Gabi? Desejamos muita saúde para Jair Bolsonaro, para que ele possa cumprir toda a pena a qual ele foi condenado, que ele se recupere, que ele se estabeleça, que tenha todo o atendimento de saúde necessário para se reestabelecer. Agora, essas pessoas que atacaram as colegas, e aí, assim, é uma proporção absurda o que isso ganhou. Eu fiquei fazia muito tempo que eu não ficava tão chocada com como isso se alastrou. Então, colegas foram reconhecidas no supermercado, na rua, forjaram por pessoas que foram incitadas a serem violentas contra elas. E aí fizeram montagens de vídeo forjando facada algumas dessas jornalistas, e também tiveram a covardia de expor os filhos de alguns dos colegas, crianças, para também incitar ataques contra essas pessoas. Então, assim, é de uma covardia, para dizer, né, assim, o mínimo, é extremamente covarde o modo como essas pessoas atacaram. Então, já tem 2 boletins de ocorrência, a gente vai continuar acompanhando, inclusive porque, infelizmente, esses ataques nem cessaram. A gente não vai citar aqui o nome dos profissionais, justamente porque o problema é a exposição. Então, eu falei com esses jornalistas no domingo e lamento muito, deixo minha solidariedade aqui para os colegas. E, novamente, né, Gabi, mais uma vez, não tem nenhuma semana do Dia da Mulher direito, né? E os alvos principais, mulheres. Qual é o principal alvo? Claro. Mulheres jornalistas. Outra vez é essa campanha difamatória num processo que nem terminou ainda, né? Que é a campanha eleitoral, só está começando. Então, imagina o que eles vão fazer até o final da campanha eleitoral. Ô, Juliana, todos nós aqui já cobrimos, já fizemos esse tipo de plantão que você citou aí. Eu mesmo estava relembrando hoje o caso do Mário Covas, que é governador de São Paulo, que ficou doente vários meses no Sírio-Libanês. O caso do Bruno Covas, também prefeito. Gabi também, o Chico também deve ter feito. Zé Alencar, ex-vice-presidente da República, que foi internado. Então, isso é comum, né? São plantões que você faz na porta do hospital. O Lula, quando ficou internado, então, câncer, a Dilma. Olha, é muito comum. E essa história, estavam desejando a morte. Gente,
Os filhos mesmo, quando houve a internação, especularam, olha, se demorasse mais um pouco, não sei não o que tinha acontecido com o Jair. O jornalista está trabalhando com a informação, ninguém está desejando, até porque todo mundo quer que ele fique bom para cumprir a pena. Claro, mas é uma possibilidade, a saúde do sujeito, vai ficar bem, não vai ficar bem. Isso não é desejar a morte, é lidar com a realidade. Qualquer um que tenha, aliás, um parente internado em estado grave no hospital, lida com essa possibilidade. O seu pai, o seu tio, o seu avô, a sua irmã pode passar mal e você lida. Então, era isso que estava acontecendo. Os jornalistas estavam conversando sobre um quadro de saúde de um personagem público. E é uma covardia sem tamanho, e é péssimo que isso aconteça, mas ao mesmo tempo tem um lado positivo, que é lembrar o que é o bolsonarismo. Bolsonarismo é isso aí. Não tem bolsonarismo moderado. Bolsonarismo moderado é uma lenda, né, Chico? Porque eles partem para isso. De novo, nem começou a campanha ainda, Chico. Não, e você pega aí como a Ju citou, com muita responsabilidade nesse caso, a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro. Não foi só, porque, digamos, não, são os lunáticos que ficam na frente do hospital combatendo o jornalista. Não, é uma coisa organizada. Gente grande no esquema então, dele. Isso é mais grave. É mais grave nessa história. Sim, e os bolsonaristas que têm cargos públicos, né? Bolsonaro. Mário Frias e outros deputados, vários. E, Rodrigo, você traz um aspecto muito fundamental. Bolsonarismo moderado. E mentira na internet para atacar jornalista. Eles foram forjados nisso, eles criaram o bolsonarismo a partir de mentir na internet, com página fake no Facebook ainda, na época. Então, assim, não existe a possibilidade, esse conceito aí, quem criou, até uma investigação a ser feita, quem é o primeiro que foi citar essa lenda, né? Gente, não existe isso. Simplesmente não existe. Não condiz com um personagem, aliás, um personagem que, assim, não é uma coincidência que os alvos principais sejam repórteres mulheres, porque o Bolsonaro, durante a atividade dele pública toda, atacou mulheres repórteres, né? Enfim, a gente tem um exemplo aqui, vários, a própria Manu Borges, né? Tem um caso emblemático. Patrícia Campos Melo. A gente tem uma infinidade de casos que a gente pode citar aqui, mas é só a Juliana, com o advogado, né? A gente até vai falar de um caso. Aliás, era bom ir logo para esse caso para a gente trazer os detalhes. Que é uma apuração da Judalpiva, que está completa no nosso site para vocês conferirem os detalhes, e ela vai explicar melhor aqui, mas contextualizando rapidamente, a notícia sobre uma mulher que apresentou uma denúncia de agressão sexual contra o advogado, vocês estão vendo aí na tela, da família Bolsonaro, um velho conhecido, né? O Frederico Wassef, denúncia que foi feita na Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público de São Paulo. Ju, eu queria que você explicasse mais detalhes desse documento que você teve com exclusividade, né? Sobre a vítima diz ter sofrido um estupro, né? Em junho de 2024. Eu queria que você explicasse melhor quais são todas, enfim, as denúncias que ela traz nesse documento. Gabi, infelizmente, né, a gente vai de violência contra a mulher para violência contra a mulher de novo. Então, o Frederico Wassef foi denunciado na sexta-feira passada por uma mulher com quem ele trabalhou dentro do PL de Atibaia. Eles se conheceram dentro desse contexto do partido. Eu acho que foi em 2024, ao longo do relato dela, eu acho que é isso, ao longo de 2024. E aí faziam reuniões políticas para discutir marketing, slogan, e a casa dele era um dos locais de reunião. Em um sábado à noite, que foi em junho de 2024, ela não precisa isso numa carta que ela escreveu para subsidiar essa denúncia que foi protocolada no Ministério Público de São Paulo, na Ouvidoria das Mulheres do Ministério Público de São Paulo, na sexta-feira. Ela diz que nessa noite estava ela, estava um outro colega do marketing aí do PL de Atibaia, e o Frederico Wassef, o advogado, que é advogado da família Bolsonaro, do Flávio, do Jair. Ele é o coordenador do PL de Atibaia, então
ele chega na casa e ele vai tomar banho. Os dois estavam, segundo ela, um na sala, o outro funcionário num computador, que pela carta dá a entender, né, que é também ali dentro dessa sala. Quando o Assef sai do banheiro, segundo ela, ele sai de toalha e já chama ela para vir perto, e aí ela acha estranho. Em algum momento ele pega ela pelo braço, segundo o que me foi contado ali, tudo seria muito perto, então é um movimento muito rápido. Ele puxa ela pelo braço, bota ela dentro do quarto e começa a investida da agressão sobre ela. Eu não vou aqui entrar em maiores detalhes, me recuso a reproduzir aqui o grau da violência que ela descreveu, mas a gente colocou na reportagem no site para quem quiser ler. E aí, em algum momento, ela consegue se desvencilhar disso, né, dessa tentativa de estupro, porque esse é o termo, tá? Eu nem vou entrar na discussão jurídica qual é a acusação, porque eu acho que fica para a polícia mesmo a discussão. Hoje em dia a gente já sabe, né, Gabi, para quem está acompanhando a gente aqui, estupro não precisa de penetração para ter estupro, tá? O estupro pode ser configurado mesmo sem existir penetração. Na descrição que ela dá, ele chega a estar nu, então assim, ela consegue se desvencilhar disso e sai correndo da casa. Esta pessoa que estava na casa presencia esse momento. Ela anexa até algumas mensagens que ela trocou com essa outra pessoa que estava na casa, que chega a ver o momento em que ela corre para fora, vai embora. E aí o que me foi relatado também é que isso acontece em junho de 2024, essa denúncia só se dá agora, porque por muito tempo ela teve medo de fazer essa denúncia, teve muita dificuldade para ter o apoio jurídico para essa denúncia. Ela está sendo assistida pelo advogado Kleber Gerardi, com quem eu conversei também na sexta-feira. E muito importante aqui também lembrar, Gabi, que acho que eu esqueci de falar no início, o Igor Mello trabalhou comigo em toda essa reportagem também. Ótimo. A gente olhando, checando todos os detalhes para trazer. Isso foi apresentado na sexta-feira. Ela pede uma medida protetiva para que ele não se aproxime dela, pede quebra de sigilo telefônico dela e dele para comprovar detalhes do crime que ela denuncia. E também, uma coisa que me chamou a atenção, para que seja cassado o porte de armas dele e a posse de várias armas que ele tem. Então, eu já tinha ouvido esses relatos sobre a quantidade de armas que ele possui. Então, é muito grave a denúncia que ela faz, que vai ser apurada aí pelas autoridades em São Paulo. Me chamou a atenção como o restante da imprensa ignorou a denúncia, né? Assim, é muito grave que o advogado do ex-presidente da República, uma pessoa que circula ali, que tem influência política ainda, que ajudou a escolher um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques, foi avalizado e apresentado a Jair Bolsonaro por meio de Frederic Wassef. Então, nessa esteira aqui, Rodrigo, Chico, Gabi, a turma que esqueceu do bolsonarismo, o tal do bolsonarismo moderado, sim, a herança que essas pessoas deixaram no Supremo Tribunal Federal, essa indicação. Tá? O ministro Cássio Nunes Marques vem por estas relações. Então, parte da herança do bolsonarismo está aí. E é preciso apurar. E uma coisa que eu ouvi e notei, tá, na própria situação do que aconteceu com ela, é uma revelação que eu vou fazer aqui agora, porque eu denunciei ele por uma ameaça também que ele fez a mim, quando eu fiz o podcast sobre o Bolsonaro em 2021. Na época, eu também fui aconselhada a não procurar a polícia em São Paulo, porque ele teria muita influência na polícia, era muito perigoso simplesmente deixar na polícia. Denúncia de ameaça no Brasil também já é muito negligenciado, raramente alguém é punido por isso. Então eu fui orientada a procurar o Ministério Público de São Paulo. E foi o que eu fiz na época também. Os meus advogados na época procuraram inicialmente para apresentar a denúncia ao Ministério Público. Aí depois isso tramitou pela polícia com o acompanhamento do Ministério Público, né? E é o que essa vítima fez agora por meio da Ouvidoria de Mulheres, que também é o mesmo órgão do MP de São Paulo que recebeu todas as denúncias do caso do João de Deus, por exemplo. Então, tá lá essa denúncia, né?
Importante. E aí a gente vai continuar acompanhando para saber se ela vai ter a medida protetiva deferida e todos os outros dados desse caso. Muito bom, Ju. Qualquer novidade você traz aqui pra gente. Obrigada por hoje. A gente estava com saudade de receber aqui no Uni2. Um beijão, até a próxima. Obrigado, Juliana. Obrigado, querida. Beijo, Boa noite. querido. Aqui só reforçando que o ACF está negando, né, que tenha cometido qualquer crime, vai responder. Aí o advogado disse que só vai falar em juízo, o advogado dessa vítima. Rodrigo, a gente fez uma pergunta, e Chico também, lá no nosso chat, o pessoal conversa muito com a gente por lá, e também votaram. Europa e China devem ajudar os Estados Unidos no Estreito de Hormuz? Não, 95%. Né? Mais didático do que isso. Nem a pau Juvenal. Nem a pau. E ouviu a análise do Jamil Chad junto com a gente. Foi lá que a gente lançou essa enquete. Também deixar um abraço especial para a nossa audiência aqui, nos nomes do Luiz Tadeu Santos, Kátia Lessa, Gilberto Paixão, Madalena Pedroso e Ivani Lourenço, que participaram com a gente ao longo deste programa. Vamos para o Chico Pinheiro Entrevista com Vera Iaconelli? Opa! Bora. Vamos nessa, então. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.